Césio 37, o fantasma radioativo de Goiânia. Vivemos em um mundo construído sobre o visível, sobre aquilo que podemos tocar, ver e medir. Nossa civilização é o resultado de nossas inovações mais tangíveis. O aço, que deu forma às nossas cidades. A eletricidade, que iluminou nossas noites. Os computadores, que processam nossas realidades. No entanto, por trás de toda essa concretude, existe uma dimensão invisível, silenciosa e com um poder inimaginável. Uma dimensão de forças que aprendemos a decifrar, a dominar e a utilizar. Pense na gravidade que nos mantém na Terra, nas ondas de rádio que transportam nossas vozes ou na energia que reside no núcleo de um átomo. Por milênios, essas forças existiram à parte do nosso entendimento, mas a ciência nos deu as ferramentas para enxergar o que o olho nu não vê, para manipular o que a mão não sente. Mas o que acontece quando a ignorância humana encontra o poder dessas forças ocultas? O que ocorre quando a curiosidade desavisada colide com a energia mais perigosa que a ciência já liberou? A história que vamos contar hoje não é sobre um desastre nuclear de grande escala. Não foi uma bomba atômica que destruiu uma cidade, nem um reator que derreteu em um acidente catastrófico. É sobre um fantasma radioativo, um pequeno pó brilhante que, em um momento de descuido, revelou a nossa vulnerabilidade mais profunda e aterrorizante. Esta é a história do Césio 137. O alarme que a ciência tocou em uma cidade brasileira e que o mundo inteiro precisou ouvir para entender a nossa responsabilidade diante do invisível. Bem-vindos ao Art History, o lugar onde a ciência encontra a história e nos ajuda a entender as complexas e fascinantes histórias por trás das nossas maiores descobertas e tragédias. Para entender a tragédia, precisamos voltar no tempo a 13 de setembro de 1987, em Goiânia. A cidade, vibrante e em crescimento, abrigava em sua região central o Instituto Goiano de Radioterapia, um prédio abandonado e esquecido desde 1985. A clínica, outrora símbolo de tratamento médico, era agora apenas um esqueleto de concreto, sem segurança, com portas arrombadas e equipamentos deixados para trás, em uma falha de responsabilidade que se tornaria o epicentro do maior acidente radiológico do Brasil. Em meio a esse cenário de desamparo, uma oportunidade surgiu para dois catadores de lixo. Eles invadiram o prédio e encontraram uma unidade de radioterapia, uma máquina de chumbo de mais de 100 quilos. A curiosidade deles não estava na ciência, mas no valor do metal. Eles a desmontaram e a venderam para um ferro velho, de propriedade de Devair Alves Ferreira. Devair, intrigado pela máquina pesada, a levou para seu quintal e tentou, por dias, abrir o que ele imaginava ser um objeto de grande valor. Ele usou marretas, serrotes, até que, por fim, conseguiu violar a cápsula interna. Foi neste momento que a curiosidade de um homem libertou a força mais perigosa que a humanidade já conheceu. Lá dentro, ele encontrou um cilindro menor, e dentro dele, uma cápsula de Césio 137. Ao perfurá-la, um pó branco e cintilante, com a textura de sal, vazou. Na penumbra, o material produzia um brilho azul celeste, um fenômeno mágico de luminescência que parecia vir de outro mundo. O brilho era hipnotizante, e Devair o descreveu como um pequeno sol. A beleza daquele brilho se tornou o vetor da contaminação. Devair pegou o pó e o distribuiu, como se fosse um presente precioso. Seus amigos e vizinhos se encantaram. O irmão de Devair, Ivo, levou o pó para casa e o colocou sobre a mesa para que sua família pudesse admirar. Sua filha de 6 anos, Leide das Neves, ficou fascinada com o material. Ela o espalhou pela casa. Esfregou no corpo para ver a sua pele brilhar no escuro e até mesmo comeu um pouco do pó, acreditando ser um tipo de doce. Para ela, aquilo era um brinquedo mágico. A ignorância da família, que não tinha como saber o que a ciência tinha criado, se tornou o fio condutor de uma tragédia que se espalhou silenciosamente pela cidade. A cada mão que tocava o Césio, a cada pedaço de pão que Leide mordia, a radiação invisível se multiplicava. O pó se espalhou por sofás, pisos, roupas e, por fim,
pela cidade inteira, levado pelo vento e pelas pessoas que, contaminadas, se moviam livremente, deixando um rastro de radioatividade para trás. Os primeiros sintomas surgiram como os de uma doença comum: náuseas, tonturas, vômitos e diarreia. Mas logo, sintomas mais graves apareceram: queimaduras na pele, perda de cabelo e hemorragias internas. As vítimas foram de hospital em hospital. Os médicos, sem entender a causa, diagnosticavam as doenças mais comuns, agravando a situação. Foi a esposa de Devair, Maria Gabriela, que, desesperada com a doença do marido, ligou os pontos e levou o que restava do pó para a vigilância sanitária. A reviravolta veio quando o físico Walter Mendes, munido de um simples contador Geiger, foi chamado para analisar o material. Ao se aproximar do pacote, o aparelho enlouqueceu. A agulha foi ao limite, mostrando uma radiação 1000 vezes superior à permitida. O alarme foi finalmente acionado, mas já era tarde demais. O Césio-137 havia se espalhado por mais de 50 áreas na cidade, contaminando centenas de pessoas, suas casas e seus objetos. O que se seguiu foi uma das maiores operações de descontaminação já vistas no mundo. Equipes especializadas do Exército e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNN, isolaram as áreas contaminadas. Casas foram demolidas, carros foram abandonados e o solo foi raspado. Tudo que havia sido exposto, de camas a brinquedos, foi embalado em tambores de metal e contêineres de concreto, para ser enterrado em uma área isolada, onde as partículas de Césio-137 permanecerão radioativas por pelo menos 300 anos. O maior custo, no entanto, foi o humano. Cerca de 1.300 pessoas foram diretamente expostas à radiação. 8 vítimas sucumbiram nos primeiros meses, mas muitas outras viveram com as sequelas: cânceres, danos a órgãos, lesões crônicas. Além do físico, o trauma psicológico foi imenso. Os sobreviventes foram estigmatizados, a sociedade temia a contaminação e muitos viveram o resto de suas vidas em isolamento e com medo. O corpo de Lady das Neves, a menina que simbolizou a inocência perdida, teve que ser sepultado em um caixão de chumbo e concreto, sob protestos de uma população aterrorizada. A tragédia do Césio-137 em Goiânia nos ensina que o progresso científico, por mais que traga benefícios, carrega consigo uma responsabilidade imensa. A radiação não foi um mal deliberado. Foi uma força da natureza, uma consequência da matéria, liberada pela falta de cuidado e pela ignorância humana. Essa história é um lembrete cruel de que os maiores perigos nem sempre são vistos. Não foi uma bomba nuclear, nem um desastre industrial. Foi um objeto abandonado, uma cápsula violada e a curiosidade de um homem. É uma reflexão sobre como nosso mundo moderno está repleto de riscos invisíveis. Informações falsas que se espalham silenciosamente, as ameaças virtuais de crimes cibernéticos ou as consequências invisíveis de nossas ações no meio ambiente. Somos os criadores de forças que, sem o devido respeito e cautela, podem escapar do nosso controle e nos destruir. O Césio-137 foi uma tragédia, mas também foi uma lição inestimável. Uma lição sobre a humildade diante da ciência, sobre a importância de protocolos de segurança e sobre a fragilidade da vida humana diante do que não podemos ver. O brilho azul do Césio se apagou, mas o seu legado nos lembra que o verdadeiro avanço não está apenas em criar, mas em entender as consequências de nossas criações. Se essa história te fez refletir sobre a complexidade da ciência e da vida, deixe seu like. Inscreva-se no canal Art History para não perder nossos próximos documentários. Deixe seu comentário com suas impressões sobre esta história e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o conhecimento e a reflexão. Até a próxima!